Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso aqui de Django do zero ao CRUD. E na aula passada nós fizemos o cadastro das nossas atividades, né? Agora passando os usuários, então agora toda vez que a gente cadastra essa atividade ela é vinculada a um usuário, já estamos listando isso normalmente. E antes de nós aqui fazermos a nossa edição de tarefas, pessoal, eu vou convidá-los a observar aqui um problema que nós estamos tendo, tudo bem? E a gente vai aproveitar para resolver isso agora, tá? Reparem então que eu vou entrar aqui o meu usuário admin e eu tenho aqui, ó, os IDs aqui das minhas tarefas, né? 11 e depois 13, até porque 12 a gente cadastrou na última aula que era do outro, né? Então eu vou sair aqui. Então a gente tem aqui 3, 4, 8, 9, 10, 13 e eu tenho aqui meu outro usuário que só tem a atividade número 12, tudo bem? Então se eu clicar aqui eu edito, tudo bem? E qual que é o grande problema aqui, tá? O grande problema é o seguinte: quando eu clico aqui em editar, eu estou buscando essas informações da minha tarefa a partir da URL. Isso me permite que, como isso daí está sendo passado puramente por parâmetro e eu estou buscando diretamente isso lá no banco, se eu colocar aqui, por exemplo, atividade 13, eu consigo acessar as informações e alterar as informações de um outro usuário. Então eu estou no meu usuário outro, mas eu consigo ter acesso aqui de edição de tarefas do meu usuário admin. Então se eu colocar qualquer ID válido aqui, ó, eu consigo ter acesso a esses dados. E isso é um problema grave de segurança dos nossos dados, né? Então a gente tem que dar um jeito de fazer o quê? Olha, só vai conseguir editar o usuário que for dono dessa tarefa, né? Então, da mesma forma, a mesma lógica que nós utilizamos para listar atividades dos nossos usuários específicos, a gente vai fazer aqui agora para fazer a edição, tá? Então, quando ele entrar aqui nessa página, né, a gente vai dar um jeito de fazer com que ele só consiga ver se essa tarefa for dele, tá? Então, vamos resolver isso daí então, tá? Vamos lá para o código. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, pessoal, é o seguinte: a nossa view ela chega aqui, né? A gente está pedindo o login, tudo bem? Quando bate aqui na nossa view editar, nós estamos pegando aqui a nossa tarefa e buscando lá no banco por ID. Então por isso que a gente conseguia pegar isso lá da URL e trazer qualquer atividade, tá? E aqui que a gente vai precisar mexer. Eu só vou conseguir mexer aqui, né? E essa vai ser a alteração que a gente vai fazer. Eu só vou conseguir buscar uma tarefa desde que o ID seja igual ao ID de fato, porém também o meu usuário, o usuário que está logado, né, ou seja, o usuário que está dentro dessa tarefa seja igual ao usuário que vem da requisição, né? Vamos lá. Dentro das nossas tarefas, agora a gente tem o campo de usuário, certo? Então toda tarefa possui um usuário, né? Tem a chave do usuário lá. Então esse campo, essa propriedade usuário que nós definimos aqui nos nossos modelos, né? Eu vou comparar esse usuário, tudo bem? Visto que eu estou buscando aqui a partir do ID, vou comparar esse usuário que já está cadastrado no banco com o usuário que está vindo da requisição, que é o usuário que está logado, tudo bem? E se não acontecer isso, eu vou disparar um erro 404, né? Uma resposta 404 que é tarefa não encontrada, né? Então a gente vai usar essa metodologia, tá? E como que a gente aplica isso, tudo bem? Então a gente tem nosso tarefa e como que a gente vai fazer o get dessa tarefa dessa maneira que a gente está falando, né? Então a gente vai utilizar aqui um método especial que é o nosso get object or 404. Deixa eu só cancelar aqui o terminal. Esse método aqui, ele captura um registro lá do banco se ele conseguir encontrar. Se ele não encontrar, ele retorna o 404, tá? Ele vai dar um erro aqui, que a gente precisa importar isso aqui. Então, ele está aqui no Django Shortcuts. Importamos. E aqui ele exige alguns parâmetros, tá? O primeiro dele, qual que é o tipo de dado que a gente está indo buscar? Então, a gente está querendo buscar uma tarefa, né? Então, tarefa. E agora a gente passa as nossas restrições. Então, a gente tem que falar que o ID da nossa tarefa é igual ao ID, ou seja, vai receber esse ID aqui, certo? E o nosso usuário é igual ao request.user. Tudo bem? Então vou pegar uma tarefa onde o ID é igual ao ID, ou seja, o ID lá dentro da minha tarefa é igual a esse ID que está vindo da minha requisição.
E o usuário da minha tarefa, a propriedade usuário da minha tarefa, ele é igual ao request user. Se ele conseguir pegar, vou continuar fazendo as coisas normalmente. Se não, ele vai me retornar um erro. Vamos testar? Então vamos aqui na minha página, vou rodar a aplicação novamente. Então tá logado aqui no meu usuário outro, certo? O que eu vou tentar fazer? Cliquei aqui em editar, então ele abriu aqui meu editar 12, tudo bem? E se eu tentar agora colocar aqui o 11, repara que ele me deu um erro, que é page not found, que é o erro que a gente colocou, tudo bem? Então, dessa forma, pessoal, nós conseguimos proteger a nossa rota, tá? Então, se colocar a UID, por exemplo, 12, que representa uma tarefa desse meu usuário, ele vai conseguir buscar. Se ele colocar um 13, um 11, um 8, qualquer outra coisa que seja, ele vai dar um page not found, um erro 404, tudo bem? E esse erro, por enquanto, a gente vai deixar ele assim, depois a gente vai escolher uma melhor forma de tratar ele, tudo bem? Mas dessa forma a gente conseguiu consertar essa nossa vulnerabilidade, tudo bem? E para deletar é a mesma coisa, né? Só a gente pensar um pouquinho. Então, se eu consigo clicar aqui em excluir e ele buscar os dados lá para deletar a minha tarefa, eu vou fazer a mesmíssima coisa que a gente fez aqui para a gente editar, né? Eu não posso vir aqui, colocar um ID 13, por exemplo, e excluir uma tarefa, por exemplo, do admin. Não posso, né? Porque eu estou no usuário outro, eu só posso manipular as minhas próprias tarefas, né? Então, já que a gente já fez daquela forma, no editar, a gente vai fazer a mesma coisa aqui para deleção, né? Então, aqui a gente tem a mesma coisa, ele está buscando lá, né? A gente está recebendo um request e um ID, e a gente vai fazer a mesmíssima coisa, tá? Vou até copiar aqui, que é exatamente o mesmo código. A gente vai buscar a nossa tarefa. Se a gente não encontrar a nossa tarefa através do ID e do usuário, né? Então agora a gente não está mais buscando só por ID, o usuário também tem que ser igual, ele vai retornar um erro, tá? Se não, ele vai continuar o processamento normal, beleza? Vamos lá, executar. Vou regressar aqui meu menu, então vou clicar aqui em excluir. Então repare que ele abriu aqui o deletar 12 e o deletar 12 é ele, né? A tarefa 12 é desse meu usuário, do meu usuário outro. E se eu colocar aqui no meu usuário, no meu ID 13, ele retorna o mesmo erro e protege os nossos dados. Beleza, pessoal? Nessa aula é só isso. Até a próxima. Tchau, tchau.